Senti o impacto da minha vida toda naquele instante em que minha filha jogou minha mala na frente da porta e disse, fria, quase sem emoção, você está nos segurando. Vai embora. Eu fiquei parada, olhando aquele objeto, a coisa que carregava todos os meus anos recentes, os sacrifícios, as noites em claro e os passos dados para ajudar a criar a vida dela. A mala era de couro macio, vermelho escuro, já desgastado pelo tempo, marcada pelas minhas mãos e pelos dias que passei carregando sonhos e medos juntos. Ela quicou uma vez na escada da varanda, deu um baque seco, e finalmente parou ao lado das aelas murchas que eu regava toda manhã, cuidando como se ainda fossem flores frágeis dentro de mim. O que me atingiu não foi a força do lançamento, mas a frieza nos olhos dela. O rosto fechado, os braços cruzados, a indiferença mais cortante do que qualquer raiva poderia ser. Você está nos segurando, ela repetiu, com aquela firmeza que não deixava espaço para debate, para diálogo, para mãe e filha. E naquele momento, eu vi o mundo inteiro que construímos juntos ser reduzido a uma frase curta e implacável. Eu não chorei. Não havia lágrimas para mim há muito tempo. Meu coração já tinha aprendido a carregar o peso sozinho, em silêncio, nas noites em que o sono fugia e a culpa parecia maior do que qualquer abraço que eu pudesse oferecer. Eu olhei para a mala, para o zíper quebrado, para o canto de um suéter dobrado escapando como se fosse uma língua tímida tentando se esconder. Era a mesma mala que usei quando me mudei para ajudá-la a criar o bebê, aquela fase em que ela chorava todas as noites e eu segurava o sono, oferecendo apenas força e paciência. Lembro-me do cheiro de talco no bebê, das mamadeiras fervendo na cozinha, das músicas baixas tocando para que ela pudesse dormir um pouco antes de voltar ao mundo real. Eu respirei fundo, senti o peso da mala na minha mão, e cada crepitar do couro parecia sussurrar lembranças que ela não queria ouvir. Aquela casa, aquela família, aquele caos que eu sempre tentei equilibrar, tudo parecia ser minha culpa agora. 3 dias, disse ela, impessoal, decidida. 3 dias para sair. Havia até um suspense silencioso, o som da minha própria respiração misturado com a brisa da varanda, enquanto eu absorvia que tudo o que construí, todas as contas que paguei, toda a paciência que ofereci, agora era visto como prisão. Eu apenas respondi, 3 dias. Sem gritar, sem implorar. Apenas 3 palavras ditas com a calma que a vida me ensinou. O que me atravessou naquela hora foi mais do que palavras. Era a sensação de ser invisível, de ter minha presença transformada em peso, de ver o fruto de tanto cuidado ser reduzido a uma crítica. Mas não havia espaço para raiva. Não havia espaço para lágrimas. Havia apenas a certeza de que eu precisava sair, colocar a mala no chão e andar para longe daquele cenário que, por anos, tentei manter equilibrado. Cada rolar da mala no degrau soava mais leve do que o último, mas dentro de mim, cada som ecoava com o peso das lembranças. Eu não precisava de permissão para existir, mas naquele momento, parecia que a minha existência havia se tornado um erro. Na calçada, respirei fundo, tirei o telefone e liguei para Alvin. A voz dele, firme e cansada, me trouxe uma espécie de estabilidade que minha filha não podia oferecer. Expliquei calmamente que precisava remover meu nome do contrato da hipoteca. Não por raiva, não por vingança, mas para permitir que ela tivesse a liberdade que dizia querer. Ela queria liberdade? Pois eu estava apenas oferecendo um vislumbre dela, um vislumbre real, cru e inevitável. O motel que encontrei era pequeno, à beira da estrada, com cortinas florais e uma luz no banheiro que piscava como um aviso antigo. Coloquei minha mala sobre a cama e respirei, sentindo o espaço vazio, sentindo o silêncio que agora me pertencia. Abrir a mala foi um golpe de realidade. Tudo estava jogado lá, sem cuidado, sem consideração, como se eu fosse parte de um passado que ela queria esquecer. Fiz chá no micro-ondas, quente demais, a caneca estalando um pouco enquanto o líquido entrava. Ela sempre reclamava do cheiro das raízes no chá, mas naquela manhã, ele me trouxe lembranças, memórias que ninguém mais podia ver. Eu peguei meu antigo caderno, ainda com rabiscos de Daniel, cheio de desenhos de criança, tentando capturar um pouco da inocência que ainda existia naquele mundo que agora me empurrava para fora. Comecei a escrever, não para ela, não para convencer ninguém, mas para lembrar a mim mesma de que eu havia sido mãe,
protetora, salvadora, mesmo que ninguém visse. Ela não possuía a casa. Não totalmente, não legalmente, não moralmente. Ela tinha 20 anos, crédito arruinado por um acidente que ninguém devia saber. Um acidente que quase destruiu vidas, que quase levou meu mundo e o dela a um colapso permanente. Eu havia assinado todos os papéis, mentido ao banco, prometido responsabilidade que não existia, tudo para proteger minha filha. E agora, anos depois, parecia que tudo o que fiz tinha sido esquecido, como se eu tivesse apenas sido uma sombra silenciosa em sua vida. No segundo dia, veio uma mensagem de texto dela, uma frase simples lembrando de pegar o bule de chá e o espelho antigo. A ironia era palpável. Eu havia salvado sua vida, sua liberdade, e agora ela se lembrava apenas de objetos. Mas respirei fundo e deletei a mensagem. Fiz outra ligação para confirmar que o processo legal havia começado. O banco notificaria ela formalmente. Sem garantias minhas, ela precisaria refinanciar. E com o crédito dela, eu sabia muito bem que isso seria quase impossível. À noite, sonhei com o acidente de novo. Não o real, mas o que poderia ter sido se eu tivesse deixado tudo acontecer naturalmente, se eu não tivesse aparecido, se não tivesse coberto cada erro, cada fatura, cada lágrima. No sonho, ela ia para a cadeia. Mas na realidade, eu estava lá, corrigi tudo, escondi a verdade e me tornei o andaime invisível de sua segunda chance. E agora, pela primeira vez, eu a deixava viver sem mim. No terceiro dia, empacotei o bule, o espelho, meu caderno, e sentei na varanda do motel. Não esperava ligações, não esperava arrependimento. Esperava apenas o silêncio. Ela tinha 20 anos naquela época, licença nova, um carro velho, e na noite do acidente, achava que podia controlar tudo. Não podia. O acidente deixou marcas profundas, uma criança ferida, uma família desesperada, meses de recuperação, e uma mãe furiosa buscando justiça. Eu lembro do cheiro do hospital, do som de passos apressados, do medo em seus olhos quando a polícia a trouxe para casa em algemas. Ela chorava, eu segurava, eu acreditava. Eu paguei cada conta, cada terapia, cada dívida, cada advogado. E ela mudou, aos poucos. Gratidão virou ressentimento. Olhares se endureceram. Palavras gentis se tornaram ordens e críticas silenciosas. Mas eu continuei, porque sabia que a vida dela ainda precisava de mim, mesmo quando ela não precisava de mim. Ela começou a me chamar pelo nome, e em vez de mãe, tentando colocar distância, tentando criar igualdade. Mas aquela distância só mostrava o quanto eu havia sido invisível, essencial e sacrificial ao mesmo tempo. Quando finalmente me empurrou para fora, não protestei. Eu já tinha feito minhas batalhas, nos bastidores, com papéis, tribunais e acordos silenciosos. Ela queria uma lousa limpa. Eu apenas me perguntei, o que ela faria quando a lousa realmente estivesse limpa, sem mim, sem proteção, sem andaimes invisíveis segurando sua vida? No quarto dia, acordei com o som da chuva batendo no telhado do motel. Pequenas gotas que escorriam pela janela, fazendo trilhas sobre o vidro, como se cada uma quisesse me lembrar que o mundo continuava, indiferente aos dramas humanos. Eu me sentei na cama, com o pijama velho, me enrolando no cobertor fino e sentindo a frieza que não vinha apenas do quarto, mas da sensação de abandono. A chuva parecia conversar comigo em um idioma antigo, lembrando-me que a vida continuava, mesmo quando as pessoas decidiam fechar portas. Peguei o telefone e olhei as mensagens não respondidas. Alguns familiares, amigos antigos, cada um tentando entender a tempestade silenciosa que se instalara na minha vida. Não respondi imediatamente. Às vezes, silenciar é a única forma de proteção. Então, comecei a escrever novamente no caderno, palavras que ninguém lera, memórias que precisavam de espaço, histórias que só existiam na minha cabeça, fragmentos de vida que formavam um mosaico de quem eu era. Aquele caderno, gasto e amarrotado, era meu refúgio, meu tribunal, meu confessionário. Lembrei-me do dia em que assinei os papéis para cobrir as dívidas dela. Sentada naquele escritório frio, com o ar-condicionado batendo no rosto, vi o reflexo da minha própria determinação.
Cada assinatura era um juramento silencioso de proteção, um pacto invisível com a vida dela. Eu sabia que ela não compreenderia, não agora. Talvez nunca. Mas naquela hora, senti uma força profunda, algo que eu jamais poderia medir, porque era invisível até para mim mesma. Era a força de quem ama sem limites, de quem carrega o mundo nas próprias mãos e não espera aplausos. Enquanto preparava o café na pequena cozinha do motel, percebi que a vida podia ser mais leve quando não se é obrigada a ser ponte ou guarda-chuva para os outros. Cada gole quente, cada aroma do café subindo pelo quarto, era uma lembrança de que ainda havia prazer simples, pequenas alegrias que eu havia ignorado enquanto sustentava a vida de outra pessoa. Olhei pela janela e vi crianças correndo na rua molhada, com risos que cortavam a manhã cinzenta. Me perguntei quantas vezes eu havia deixado de rir assim, enquanto lutava para manter uma estabilidade que agora me escapava. No quinto dia, decidi caminhar pela cidade. O mundo parecia maior, mais vasto, e eu me senti pequena, quase irrelevante. Mas havia algo libertador naquele anonimato. Ninguém me cobrava sorrisos, ninguém esperava favores, ninguém precisava que eu pagasse suas dívidas emocionais. A chuva havia parado, deixando o ar fresco e limpo, e eu caminhei sem rumo, absorvendo cada detalhe: o cheiro da terra molhada, o som de crianças brincando, o tilintar de uma bicicleta passando. Cada pequeno detalhe me lembrava que havia vida além das paredes que eu havia protegido por anos. Ao voltar para o motel, encontrei uma carta embaixo da porta. Não era de minha filha, mas de uma vizinha do bairro antigo, alguém que havia visto a minha dedicação silenciosa. As palavras eram simples, mas carregadas de reconhecimento. Você fez mais do que a maioria das mães poderia. Mesmo quando ninguém notou, você esteve lá. Nunca esqueça disso. Li a carta várias vezes, sentindo uma onda de emoções que iam do alívio à tristeza. Era a confirmação de que, embora meu amor tivesse sido ignorado por quem mais importava, ele ainda existia, sólido e verdadeiro. Naquele mesmo dia, comecei a reorganizar minha vida de forma prática. Liguei para antigos amigos, para pessoas que eu havia deixado de lado, ocupada demais com a vida dela. Comecei a pensar em pequenos sonhos que eu havia adiado: um curso de pintura, aprender a tocar violão, viajar para lugares que sempre admirei nas revistas. Cada pensamento era um sopro de liberdade que crescia dentro de mim, substituindo a dor inicial pela sensação de possibilidade. No sexto dia, a tensão aumentou. Minha filha enviou uma mensagem que soava como ameaça velada: espero que você saiba o que está fazendo. Não respondi. Respirei fundo e percebi que a raiva dela não poderia me atingir se eu não deixasse. Pela primeira vez, senti a diferença entre proteger e se sacrificar. Eu havia feito tudo o que podia por ela. Agora, minha vida precisava ser minha. Não por egoísmo, mas por sobrevivência emocional. Eu precisava existir como eu mesma, não apenas como sombra do passado dela. Durante a manhã, sentei-me na pequena varanda do motel, observando o céu cinzento clareando aos poucos. Lembrei-me de momentos antigos, de quando ela era criança e eu a carregava no colo, levando-a para passeios simples, contando histórias inventadas para fazê-la rir. Lembrei-me de noites em que segurava sua mão na escuridão do quarto, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo quando eu mesma estava apavorada. Aqueles momentos, pequenos e preciosos, me lembravam que meu amor nunca foi em vão. Mesmo que ela agora tentasse apagar tudo, havia uma história que ninguém poderia roubar. No sétimo dia, finalizei os últimos detalhes para remover meu nome da hipoteca. Liguei para o banco, expliquei a situação e senti uma estranha sensação de alívio. Não era vitória sobre minha filha, não era revanche. Era simplesmente justiça silenciosa, o reconhecimento de que minha dedicação tinha limites e que eu precisava respeitá-los. A burocracia me deu uma sensação de ordem, uma linha reta em meio ao caos emocional que se arrastava havia semanas. À noite, sentei-me novamente com meu caderno. Escrevi sobre tudo o que aconteceu, os dias de tempestade emocional, a sensação de ser invisível, a força silenciosa que carreguei, e a descoberta de que a vida pode continuar mesmo após ser rejeitada. A escrita era meu remédio, minha forma de processar, minha maneira de transformar dor em aprendizado. Fechei o caderno,
olhei para o teto e percebi que havia mudado. Não mais apenas a mãe invisível, a salvadora silenciosa. Agora, eu era eu mesma, alguém que podia existir sem precisar ser validada por outros. O 8º dia trouxe uma ligação inesperada. Era Alvin, com sua voz firme e cheia de preocupação. Ele falou sobre documentos, detalhes que precisavam ser verificados, e disse algo que me marcou profundamente: você fez o que ninguém mais faria. Agora é a hora de pensar em você. Essas palavras ecoaram na minha mente, e percebi que ele tinha razão. Eu havia passado tanto tempo me preocupando com a vida dela que havia esquecido de viver a minha própria. E agora, a vida me oferecia uma segunda chance, não para corrigir erros alheios, mas para criar algo inteiramente meu. No 9º dia, senti a primeira sensação real de liberdade. Caminhei pela cidade, visitei pequenas lojas que sempre admirei de longe, sentei em cafés, observei pessoas passando sem pressa e percebi que a vida continuava, bela e imprevisível. Cada gesto simples, cada conversa casual, cada aroma de pão recém-assado era um lembrete de que o mundo é maior do que qualquer conflito pessoal. E naquela percepção, senti algo que há muito tempo não sentia: esperança. O 10º dia foi o dia da conclusão. Recebi a confirmação do banco de que meu nome não constaria mais na hipoteca. Não havia sensação de vingança, nem de vitória. Apenas uma paz silenciosa, profunda, que me permitia respirar sem peso. Peguei minha mala, agora mais leve emocionalmente, e caminhei até a saída do motel. Olhei para trás, para o quarto que havia sido meu refúgio temporário, e senti gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter aprendido, por ter descoberto que mesmo quando somos rejeitados, ainda podemos encontrar força dentro de nós mesmos. Antes de partir, escrevi uma última anotação no caderno: a vida é feita de ciclos. Às vezes damos tudo e ninguém vê. Mas ainda assim, a coragem de continuar é o que nos define. Não importa o quanto nos empurrem para fora, sempre podemos escolher voltar para nós mesmos. Fechei o caderno, coloquei-o na mala, e segui meu caminho. Não havia raiva, não havia arrependimento. Havia apenas a certeza de que minha vida, finalmente, era minha para viver. No dia seguinte à confirmação do banco, senti uma estranha mistura de alívio e vazio. O alívio vinha do fato de finalmente estar livre de obrigações que não me pertenciam, o vazio, porque aquela liberdade não tinha um rosto conhecido, ninguém para compartilhar o momento. É curioso como, depois de anos de dedicação a outros, a sensação de autonomia pode parecer solitária. Mas não era solidão no sentido doloroso. Era o tipo de silêncio que nasce da consciência de que, pela primeira vez, você está inteiramente sozinha consigo mesma, e isso, por si só, é uma experiência transformadora. Decidi caminhar até o parque próximo ao motel. As folhas molhadas ainda brilhavam sob o sol tímido da manhã, e a brisa fresca carregava o aroma da terra e das flores. Sentada em um banco, observei pessoas correndo, conversando, passeando com cães. Um casal idoso segurava as mãos, sorrindo para o nada e para tudo ao mesmo tempo. Senti uma pontada de nostalgia, lembrando-me dos anos em que minha própria vida estava tão entrelaçada com a dos outros que mal sobrava espaço para respirar. Aquela visão me fez pensar em como a felicidade é simples e, muitas vezes, invisível até que nos permitimos enxergá-la. Enquanto observava o movimento, meu telefone tocou. Era minha filha. O nome piscava na tela e meu coração se contraiu, não pela raiva, mas pela memória de todas as vezes que tentei ser tudo para ela. Hesitei antes de atender, respirando fundo, preparando-me para qualquer tipo de ataque emocional que pudesse vir. Mas, ao atender, sua voz soou diferente, hesitante, quase quebrada. Mãe, eu queria falar sobre as coisas, sobre o que aconteceu. Aquelas palavras soaram como pedras rolando na beira de um penhasco, assustadoras e inevitáveis ao mesmo tempo. Respirei fundo e, com uma calma que me surpreendeu, respondi: podemos conversar, mas é importante que você entenda que meu tempo e minha vida também têm valor. Houve uma pausa do outro lado, um silêncio pesado, mas respeitoso. Pela primeira vez, senti que talvez, apenas talvez, houvesse espaço para compreensão.
Ela começou a falar, suas palavras misturando arrependimento e confusão. Eu não entendi o quanto você fez por mim. Achei que você estava sendo controladora, mas vejo agora que você só queria ajudar. Sua voz tremeu, e por um instante, vi minha filha não como a mulher que me empurrou para fora, mas como aquela criança que eu carregava nos braços, vulnerável e dependente. A emoção me esmagou por um instante. Respirei fundo, tentando equilibrar o amor que ainda sentia por ela com a necessidade de manter minha própria integridade. Você precisava aprender, filha, disse eu, minha voz firme, mas cheia de ternura. Eu não posso viver a sua vida por você, nem você pode continuar a me tratar como se meu amor fosse algo que você pudesse manipular ou descartar. Mas eu sempre estive lá, e sempre estarei, mesmo que à distância. Houve um silêncio longo do outro lado. Finalmente, ela respondeu, quase em sussurros, eu sinto muito, mãe, sinto muito de verdade. A sinceridade nas palavras dela era um bálsamo inesperado. Não apaguei as feridas, mas pela primeira vez senti que elas poderiam cicatrizar. Uma sensação de leveza começou a se infiltrar em meu peito, um lembrete de que, mesmo nos relacionamentos mais complexos, o perdão é uma ponte que se constrói passo a passo. Nos dias seguintes, comecei a reconstruir minha rotina, agora com atenção plena em mim mesma. Reacendi hobbies antigos, comecei a escrever mais, explorei pequenas paixões que havia adiado por anos. Cada pincelada de tinta na tela, cada palavra escrita no caderno, cada passo dado sem a sombra da obrigação familiar, parecia me devolver uma parte perdida de minha identidade. Eu descobri que a vida podia ser vibrante e colorida, mesmo depois de tantas decepções. Um mês se passou, e finalmente recebi a visita de Alvin. Ele trouxe documentos que precisavam ser revisados e, durante nossa conversa, não pude deixar de notar sua expressão de preocupação misturada com admiração. Você enfrentou isso com uma coragem que poucos teriam, disse ele. Suas palavras não eram apenas elogios, eram um reconhecimento de que eu havia atravessado uma tempestade emocional e saído mais forte do outro lado. Alvin também mencionou algo que me surpreendeu. Você merece viver a sua própria vida, sem medo de ser julgada ou traída. Não é egoísmo, é sobrevivência. Aquela frase ecoou em minha mente como um mantra silencioso. Durante tanto tempo, eu tinha confundido sacrifício com amor, e descuidei de mim mesma. Agora, finalmente, compreendia que cuidar de si não é pecado, mas uma necessidade vital. Enquanto isso, minha filha começou a enviar mensagens mais frequentes, desta vez com um tom diferente, mais respeitoso, mais consciente. Ela queria entender os detalhes da vida financeira, mas também parecia genuinamente interessada em se reconectar. Houve momentos de tensão, claro, velhos hábitos não desaparecem da noite para o dia. Mas agora havia espaço para diálogo, para reconhecimento mútuo, algo que antes parecia impossível. A cada interação, sentia-me menos presa ao passado e mais conectada ao presente. Comecei a planejar pequenas viagens, visitas a lugares que sempre admirei, mas que nunca tive coragem de explorar sozinha. Cada passo fora da sombra do que se esperava de mim era uma afirmação silenciosa de liberdade. A vida, percebi, não precisava ser um fardo, podia ser uma aventura, mesmo em pequenos gestos cotidianos. Em uma tarde particularmente ensolarada, sentei-me em um café, observando as pessoas passarem. Havia algo mágico naquele momento de simples observação, de perceber que cada indivíduo carrega sua própria história, suas próprias dores e alegrias. Sorri para uma senhora idosa que atravessava a rua com dificuldade, e ela sorriu de volta. Um gesto simples, mas que me fez sentir parte de algo maior, de um mundo que continuava a girar independentemente das tragédias pessoais. Foi nesse período que comecei a escrever minha história, não apenas para mim, mas como um legado, uma narrativa honesta sobre amor, dor, decepção e resiliência. Cada capítulo refletia não apenas os desafios enfrentados, mas também as vitórias silenciosas, a coragem de permanecer firme, a capacidade de perdoar e, acima de tudo, a determinação de viver plenamente. Escrever tornou-se uma forma de terapia, uma maneira de transformar experiências amargas em aprendizado, e memórias dolorosas em ferramentas de empoderamento. 6 meses depois do incidente, recebi uma visita inesperada.
minha filha chegou à porta com um buquê de flores simples, os olhos cheios de emoção contida. Mãe, eu precisava te ver pessoalmente, disse ela. Meu coração bateu mais rápido, mas desta vez não havia medo, apenas curiosidade. Convidei-a para entrar, e conversamos durante horas. Falamos de mágoas passadas, de decisões difíceis, de momentos que poderiam ter sido diferentes. Foi doloroso, mas também curativo. Pela primeira vez, senti que nossa relação poderia se reconstruir, não sobre expectativas ou obrigações, mas sobre respeito e compreensão mútuos. A reconciliação não aconteceu de forma instantânea, claro. Ela ainda precisava amadurecer, ainda precisava entender os limites que eu estabeleci. Mas havia uma diferença fundamental: agora, éramos iguais em nossa humanidade, cada uma responsável por suas escolhas. Eu não era mais a mãe que deveria carregar o peso do mundo. Eu era uma mulher que aprendeu a amar sem se anular. Nos meses seguintes, comecei a compartilhar pequenos pedaços da minha história com amigos e conhecidos. Percebi que muitas pessoas enfrentam conflitos familiares silenciosos, desafios que raramente são discutidos. Minha narrativa não era apenas sobre minha filha ou sobre dívidas pagas, era sobre resiliência, dignidade e a coragem de permanecer fiel a si mesma, mesmo quando ninguém mais reconhece seus esforços. A vida continuou, e eu continuei a escrever, explorar, aprender e me reconectar com o mundo de maneiras que antes pareciam impossíveis. Cada dia era uma oportunidade de redescoberta, de afirmar minha existência além das expectativas dos outros. E em cada passo, em cada decisão, senti a força silenciosa que sempre esteve dentro de mim, esperando o momento certo para se manifestar. Eventualmente, minha filha e eu chegamos a um entendimento tácito. Ela reconheceu minhas escolhas, e eu respeitei a sua jornada. Havia amor, mas também limites claros. E, curiosamente, foi nesse equilíbrio que encontramos uma forma mais profunda de conexão. Não perfeita, não sem desafios, mas autêntica, humana e duradoura. No final, percebi que a verdadeira vitória não estava em provar nada a ninguém, nem em cobrar reconhecimento. Estava em aprender a se valorizar, a se proteger e a amar sem se perder. A vida, como descobri, não é apenas sobre sacrifícios silenciosos ou dores invisíveis, é sobre coragem, liberdade e a capacidade de criar seu próprio caminho, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. Sentada agora em minha varanda, olhando o pôr do sol que tingia o céu de tons dourados e rosados, sinto uma gratidão profunda. Gratidão por ter sobrevivido, por ter resistido, por ter transformado dor em força. E acima de tudo, gratidão por finalmente compreender que a vida pertence a quem tem coragem de vivê-la plenamente, sem medo, sem arrependimentos, e com o coração aberto para o que ainda está por vir.